Então eu quero louvar a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia, e louvar a nossa liderança por tal confiança de me permitir estar pregando nesse lugar. Sabemos que é só a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas. Então, queridos, há mais de meses para cá, eu tenho pensado em um assunto que eu pensava muito quando eu era nova convertida. Quando eu era nova convertida, quando eu via alguém que morreu, ou passava na frente de uma casa que tinha um velório, eu tinha uma preocupação exagerada para saber, meu Deus, será que essa pessoa tinha Jesus? Para onde que ela foi? Porque muitas vezes, o tempo vai passando e parece que a morte se tornou coisa tão simples, a gente já não se preocupa se aquela pessoa que morreu, para onde vai passar uma eternidade. Parece que nós não estamos mais preocupados com a eternidade, parece que tudo é normal. Então, mais de mês para cá, o meu esposo, ele tem passado por período de enfermidade, graças a Deus já está 80% bem, mas ele foi, digamos, no vale da sombra da morte. Eu tive que ficar 7 dias com ele internado, e eu senti uma necessidade de eu ficar com ele ali todo o tempo. Então, parece assim, tinha momento assim que parece que ele já ia. E nessa hora, a gente começa a pensar que a vida é tão curta. Nessa hora a gente diz, tenho certeza que meu marido está pronto para ir morar no céu. Mas eu falei, Senhor, eu não estou pronta para ir ficar viúva ainda não estou pronta para enfrentar a vida sozinha. E aí voltou de novo aquela preocupação de falar sobre a morte, que ninguém gosta de falar, mas é uma realidade. Às vezes nós não preparamos nossos filhos, não prepara o cônjuge. Então, às vezes, por isso que muitas vezes as pessoas, quando alguém morre, que está servindo a Cristo, a pessoa sai da igreja, fica revoltada com Deus. Por que Deus levou meu pai ou levou minha mãe? Porque não foi preparado, que um dia todos nós vamos ter que partir. Que essa vida é passageira, mas a de outro lado é eterna, queridos. E nós temos que nos preocupar com isso. Então, o nosso tema hoje é: o que acontecerá depois da morte? Não é para eu não quero aqui criar polêmica, nada disso. Eu quero simplesmente falar da palavra. A, B, quem crê de uma maneira ou de outra. Não é isso que eu quero. Só quero te despertar que um dia nós vamos. Um dia o seu ente querido vai. Um dia seus filhos vão, um dia seu cônjuge vai, seus pais vão. Nós estamos preparados para esse momento? Você já parou para pensar nisso, queridos? Para refletir? Por isso que a palavra de Deus diz que é melhor ir na casa do luto do que na casa do banquete. Porque lá na casa do luto a gente começa a pensar nessas coisas. Você sabe verdadeiramente como cristão, você sabe realmente, verdadeiramente para onde você vai? Ou seja, você tem certeza da tua salvação? Porque se tem uma coisa que eu e você precisamos ter certeza, é da nossa salvação. Né? Então você está preparado, eu digo, para morrer hoje? Uf! Né? É assim que acontece. Às vezes eu já pensou eu pregando aqui? Eu creio que ainda não, né? Mas de repente eu sei para onde eu vou. Você não ia sair correndo assustado, desesperado, né? Então, queridos, o amanhã não pertence a nós. Você está preparado hoje? Eu digo, se eu não estou preparado para morrer hoje, eu não estou preparado para viver também. Porque Jesus, ele pode voltar a qualquer momento. Então, ou Jesus volta, ou eu vou para ele. Então, isso é muito importante. Nós pensarmos que essa vida aqui, ela é passageira. Mais cedo ou mais tarde vai acabar. Então, Hebreus aqui, capítulo 9, versículo 27, diz assim:
da mesma forma, o homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso, enfrenta o juízo. Vamos baixar a cabeça um pouquinho, queridos. Querido e amado Pai, quero colocar a Tua palavra diante da Tua presença, Deus. Eu me esvazio de todo conhecimento humano, para que não eu, mas o Teu Espírito possa ministrar no coração de cada um nesta manhã. Que a Tua palavra venha com simplicidade, mas com revelação. É o que nós te pedimos nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Pergunte para o seu irmão: você está pronto para morrer, irmão? Pergunta: você está pronto para a volta de Jesus? Então, o que acontece? O que acontecerá depois da morte? Nós sabemos que alguns, eles crêem que depois da morte tem a reencarnação. Não vamos entrar em questionamento nisso, que a palavra não é sobre isso. Que vai vir uma vida, vem outra e vem outra, até estar preparado para ir morar, digamos, no paraíso. Outros acham que o quê? O purgatório espera aquelas pessoas, né, que saem daqui. Lá tem um lugar no purgatório. Foi assim que eu aprendi quando era adolescente. Queria ter um lugar lá onde os mortos iriam ficar, né, sendo purgados, até chegar o momento deles estarem preparados para ir para o céu. Mas pela palavra nós sabemos que só é o quê? 12 caminhos. É ou não é? Então, queridos, é muito interessante isso. Mas será possível mudar de fato o estado dos mortos? Alguém me disse: pastor, esse tema é muito polêmico. Eu digo: não, mas eu não vou questionar nada. Eu só vou falar aquilo que Deus tem falado no meu coração. E eu creio que é um despertar para mim e para vocês. Porque às vezes a gente está tão no corre-corre, correndo às vezes atrás do vento, e nem pensa que daqui a pouco, já foi e ficou para os outros aí. Então, queridos, nós sabemos que tem 2 tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Então, a morte física, porque tudo começou no Éden, tanto a física como aí você pode dizer assim: a pessoa pecou, mas está vivo. Será que está mesmo? Então, a morte física e a morte espiritual. A morte física é a separação do homem com Deus. Por exemplo, quando Adão pecou lá no Éden, quando ele desobedeceu a palavra do Senhor, era o quê? Come de todas as frutas das árvores, mas do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Mas ele não viveu ainda muitos anos depois. Aí pode dizer: não, mas ele viveu, ele não morreu. Ele morreu sim, morreu espiritualmente. Ele morreu a sua inocência. Agora ele era conhecedor do bem e do mal. Ele não morreu fisicamente, mas iria morrer mais tarde. Mas ele morreu espiritualmente. Ele foi separado daquela intimidade mais profunda com Deus. Mas vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho mais hoje sobre a questão da morte física. O que é a morte física baseada na palavra? Primeira coisa, depois que o homem pecou, a morte física, ela é uma sentença divina. Diga: sentença divina. Gênesis capítulo 3, versículo 19, diz assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Está vendo que trabalhar é de Deus, irmão? Até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Então, depois lá do pecado, veio a sentença que o homem teria que trabalhar para se sustentar e também voltaria ao pó. Foi dada uma sentença. O que é também a morte física? Ela é uma ordem de Deus. Depois você pode pesquisar muito mais lá nos teus conhecimentos, tá? Só estou te dando só um vãozinho do leque, aí você pode abrir um leque todo. Então, é uma ordem de Deus. Hebreus, né, que nós lemos ali, vou ler de novo. Da mesma forma, deixa eu ler aqui na minha Bíblia. Assim como ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que é?
ela é uma ordem. Depois da morte vem o juízo. Esse versículo nos mostra que nós vamos ter que prestar conta a Deus de tudo que nós fizermos em vida. Muita gente está levando uma vida aí dissolute, uma vida aí de pecado, morre, acha que está tudo bem. Mas aqui está falando o quê? Que nós vamos ter que prestar conta. Depois da morte segue-se o juízo. Isso mostra que nós temos que ter responsabilidade enquanto estamos vivos, enquanto estamos servindo a Cristo. Queridos, vir na igreja e carregar uma Bíblia não garante céu. O que garante o céu é uma transformação de vida. O que garante o céu é uma mudança de atitude. Porque assim, eu estou na igreja. Querido, igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Carregar uma Bíblia não salva ninguém, o que salva é viver ela. É isso que nós temos que entender. Então é o que? Uma ordem, é uma sentença divina, é uma ordem. Também a morte física é o salário do pecado. Quando Adão, também a morte física é a morte espiritual. Tem muitas pessoas que elas... Pastora, pode morrer antes do tempo? Bom, aí é uma coisa muito... Pastor Paulo está aí com a pastora Rebeca, tem mais conhecimento do que eu. Mas eu penso, esse é um pensamento meu, tá? Eu penso que sim. Digamos um filho, o pai diz para o filho, não sai para aquele lugar que é perigoso. Digamos, o filho se rebela, quer ir para uma balada, quer ir para algum lugar assim. Aí aquele filho se rebela, pecou. Aí ele vai para lá, às vezes ele nem está envolvido num tiroteio, numa briga, sobra para ele. Era para ele morrer naquela noite? Não, se ele tivesse obedecido os pais. Então eu creio que dessa maneira o pecado sim, é o salário da morte sim. Um crente pode morrer antes da hora? Eu acho que muitos já morreram antes da hora. Por quebrar princípios. Então, queridos, ele é o salário do pecado. Gênesis, de novo aqui, 2,17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Isso quer dizer assim, não peque, não desobedeça, não quebra princípios, porque no dia que você quebrar, e eu quero dizer para você uma coisa, queridos, enquanto eu e você estivermos vivos, há esperança. Morreu, já era. Diga para o seu irmão, enquanto a vida, há esperança. Glória a Deus, né? Vocês estão meio calados. Então vamos lá, Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, diga glória a Deus. Quem está em Cristo não precisa se preocupar se está bem. Por isso que eu te digo de novo, se a morte chegasse hoje, como está o teu coração? Como está a tua vida? Será que não tem amargura? Será que não tem ressentimento? Será que não está precisando perdoar alguém? Como está o relacionamento marido, esposa, pais e filhos? Nós estamos realmente preparados para usufruir do melhor de Deus, do outro lado? Que às vezes na terra a gente até pode usufruir, mas não se limita aqui. Se limita lá, amém, queridos? E eu não tenho que me preocupar tanto aqui. Tem gente que se preocupa tanto com a beleza, se preocupa tanto com ganhar dinheiro, mas não se preocupa com a sua eternidade, que é a verdadeira vida. E isso é muito sério. Como eu falei, tudo começou com Adão. Por esse motivo, faça o que você precisar hoje, para se santificar mais, para se separar mais do mundo, do pecado, das injustiças. A salvação e a santificação, ela é individual. É eu que decido se eu quero ser santa ou não. É eu que decido se eu quero ser livre ou não. Deus nos deu o livre-arbítrio. É eu que decido se eu quero ir para o céu ou não.
São as nossas atitudes que nos levam a Deus. Então, se santifique. Tenha mais intimidade com Deus, que às vezes não é fácil. É questão de renúncia. Às vezes outra coisa é tão fácil. Mas você tirar um tempo para você ficar separado, para meditar na palavra, para consagrar, queridos, é impressionante. Se a gente não tiver graça de Deus e uma disciplina, é tanta coisa que aparece para a gente fazer. É ou não é? É incrível. Se nós não tivermos disciplina nisso, e nós só podemos fazer isso enquanto nós estivermos vivos, porque lá no céu vai ser só glória, amém, queridos? Então tire mais tempo com Deus. Eu quero te dizer, assim, com muito amor, não brinque de ser crente, não brinque de religião, queridos, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O amanhã pode não dar tempo. Às vezes a pessoa diz, não, mas eu ainda sou jovem. Eu estou indo lá na igreja, mas não é nada. O que é? Só um gorozinho. Esse gorozinho pode você perder uma eternidade de bênção. Sabe, não brinque com o pecado, queridos. Porque é como uma bola de neve. Hoje uma coisa que quando você pensa que não, ninguém tem domínio sobre essas coisas. Não brinque com tua carne, com a tua carnalidade. Ninguém é super-homem nem super-mulher. Brincou, dançou, queridos. Quantos têm perdido a salvação por um mero momento de prazer, que depois às vezes ainda acontece uma desgraça, uma doença? É ou não é, queridos? Quantos já morreram em um hotel? Não, eu peço perdão de Deus. Quem diz que dá tempo? Às vezes pode dar tempo, mas pode não dar. De repente a pessoa está lá, acha que está no bem bom, dá um ataque fulminante. Deu tempo de pedir perdão? Não. Vai acordar onde? Lá, no outro lado. Já pensou o susto? Mas a gente não fala sobre isso. A gente só fala em ter uma vida abundante, glória a Deus, isso é bom. Mas isso vai acabar. A verdadeira vida não é aqui, é do outro lado, queridos. E é isso que nós temos que despertar a igreja, nossos filhos, nossos discípulos, para ter uma vida realmente que vale a pena viver em Cristo. Então leve as coisas de Deus mais a sério, queridos. Eu e você, como eu falei, Deus tem falado muito comigo. Como nesse tempo que meu esposo estava no hospital, eu tive bastante tempo para ler, para meditar, enquanto cuidava dele, né? Eu fiquei quase um mês fora das minhas atividades aqui da igreja, para cuidar dele. Então, eu tive um tempo assim para ouvir muitas palavras de vários pregadores. Isso me ajudou bastante a despertar. Que a vida é tão rápido. Que nós podemos perder as pessoas que nós amamos tão rápido. Será que nós estamos valorizando? Aí a pessoa morre. Ai, mas meu marido era tão bom. Agora porque está morto. Mas falou para ele que ele era bom. Falou para ele ou para ela que é o amor da sua vida. Ai, meus filhos. Queridos, eu não quero que ninguém venha chorar no meu caixão, não. Eu quero que todo mundo se alegre, porque diz ela está lá na glória, aleluia. Eu não quero que ninguém ore para me ressuscitar, porque quando eu morrer eu já quero ir de uma vez, eu não quero voltar. Eu voltar para este mundo maligno e perverso, vocês estão proibidos de orar por mim se eu morrer antes de vocês. É livramento de Deus, meu irmão. É bênção de Deus para aqueles que estão salvos, né? Por isso que é um alerta para mim e para você. Então, lembre-se, o destino só pode ser mudado enquanto estivermos vivos. Diga para o seu irmão, você está vivo, irmão? Diga para ele, tem certeza? Então diga assim, então há esperança.
maravilhoso. Quem está vivo? Eu estou. Aleluia. É tão bom estar vivo, né? Então vamos aproveitar o máximo para fazer o máximo para Jesus enquanto nós estivermos vivos. Dar o melhor de nós. Valorizar aqueles que estão conosco, queridos. Porque depois, tem tanto filho que depois o pai e a mãe morrem, aí fica lá chorando. Está chorando de arrependimento por não fazer o que deveria ter feito. Então vamos fazer para nós chorarmos, mas de alegria, sabendo que minha mãe e meu pai estão morando no céu. Isso que é o importante, amados. Isso que vai valer a pena. Então a morte... pastor, só está falando de morte hoje. É porque através da morte vem a vida. Quando a gente morre é que a gente vai viver eternamente. Aleluia! A morte para nós tem que ser privilégio. A palavra de Deus diz que Deus se alegra na morte do justo, mas não da do ímpio. Então, queridos, a morte, né, como eu falei, sela o nosso destino eternamente. Por isso que temos que fazer tudo o que pudermos enquanto estivermos vivos. Morre só uma única vez, amém? Claro que nós temos caso, digamos assim. Ah, mas Jesus ressuscitou Lázaro. Glória a Deus. Sim, tem algumas vezes. Ah, mas a senhora disse que morre só uma vez. E aqueles que vão lá, morrem e voltam e contam o testemunho. Agora eu estou falando, é uma crença minha. Não estou dizendo que está na Bíblia. Eu que penso assim. E não sei se os cientistas, não sei como é que eles pensam isso. Não tenho profundidade nisso também. Mas eu penso assim, que aquelas pessoas que têm, digamos, elas morrem, vão lá no céu, vão no inferno, voltam. É porque elas ainda não morreram totalmente. Elas estão em coma. Elas estão em transe. Ela está, digamos assim, o sinal não está nem verde e nem vermelho, está no amarelo. Então ela pode voltar. Mas tem um momento que ninguém volta mais, não. Quando Jeová bateu o martelo, meu irmão, já era, foi-se. E Deus, pela misericórdia dele, alguns ficam no sinal amarelo e ainda voltam e têm as suas experiências e contam as suas experiências. E eu creio que ele só permite isso para um testemunho, para um despertar da igreja. Amém, queridos? Mas esse é o meu pensamento, tá? Essa é a minha crença. Hebreus, nós ali lemos, fala que só depois da morte segue-se o juízo. Segue, então, morrer uma única vez verdadeiramente. Não é a morte espiritual, estou falando da morte física. Não se pode voltar dos mortos, segundo Jó, né? Capítulo 10, versículo 21, ele diz assim: antes que eu vá para o lugar do qual não há retorno, para a terra das sombras e das tensas trevas. Para onde ele está falando isso? Da morte. Então, queridos, antes que você vá e eu, vamos nos santificar. Se for preciso nos humilhar, vamos nos humilhar. Se for preciso nos arrepender, vamos nos arrepender. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do conserto. Antes que você vá, trabalhe para Jesus. Se envolva na visão da igreja. Se envolva na sua célula. Se envolva, queira ser uma pessoa que vai realmente ser um trabalhador da seara de Deus. Antes que você vá, ganhe sua família, seus vizinhos, seus amigos para Jesus. Não seja um crente agente secreto, que ninguém sabe que tu é crente. E aí vem aqui, converte, aí tu vai lá dar um abraço e diz: mas eu nem sabia que tu era crente, trabalha comigo 10 anos e nunca me falou de Jesus. Pode acontecer isso? Pode. Tem pessoas que só é crente na igreja. E vou dizer para você, crente na igreja é muito fácil ser. Eu quero ver ser crente lá no trabalho, lá na escola, lá onde ninguém nos conhece. Aí é difícil. Aí eu tenho que ser crente mesmo. Lá em casa, oh meu Deus, ajuda-me, Senhor. Antes que você vá, ou eu, né, seja um líder de célula, seja um setor, cresça na visão, meu irmão. Nessa igreja só não cresce quem não quer. Porque há oportunidade para todos, independente se você tem estudo ou não, se você é rico ou pobre, se você é preto ou branco, todos têm direito de romper e crescer na visão de células. Amém, queridos?
E agora, com todo respeito, só não se envolve porque não quer ter trabalho. Queridos. Mas eu quero dizer que essa vida com Jesus e trabalhando para Ele é maravilhosa. Então, queridos, seja um influenciador de Cristo para as pessoas, se você ainda não é. Né? Tome uma decisão hoje de marcar a sua geração, de fazer algo que você nunca fez. Pois se você deixar para daqui 1 ano, 2 anos, pode ser tarde demais. Se você está aqui e ainda não tem um compromisso com Cristo, ou você está levando a vida cristã de qualquer maneira, eu quero dizer que hoje Deus está nos alertando para um conserto, para realmente voltar à prática das primeiras obras. Eu não conheço a tua vida, eu não sei como é que é a sua vida, eu só sei que Deus é poderoso para transformar ela. E como eu falei, não é só vir na igreja, é uma atitude de coração. Então isso é muito importante. Porque a nossa vida, querido, ele passa tão rápido. É como uma neblina. Olha o que diz Tiago 4,14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. É muito rápido, queridos. É muito rápido que a gente passa para esta vida. Mas o que virá após a morte? Tem alguém aqui que tem medo da morte, queridos? Não precisa levantar a mão. Hoje você vai sair daqui sem medo dela. Você vai enfrentar de cabeça erguida. Na hora que chegar o seu momento, você vai louvando igual aquela música que nós cantamos aqui. E quando chegar o meu momento, e pela eternidade eu vou louvar aquele que me salvou, amém? Então não tenha medo não. Eu não vou ler o texto, mas você anota. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. Ele fala sobre dois personagens. O homem rico e o homem e Lázaro, né? De um ele dá o nome, de outro ele só diz homem rico. E fala que aquele homem rico, ele se regalava, ele se esbanjava. E deduz que esse homem, ele conhecia a lei, porque ele chama pai Abraão. Deduz que ele conhecia a lei. Então ele levava uma vida de prazeres, de orgia, sei lá, de comilança. E o outro, o Lázaro, que era o pobre, ele ficava lá na porta daquele homem, desejando comer as migalhas que caía da mesa daquele homem. Chegou o momento que vai chegar para todos nós, onde vamos enfrentar a bichona, a morte. E aí, diz que um foi levado para o seio de Abraão e outro foi levado para o Hades, que é o quê? Em outra linguagem, inferno. Mas por que aquele homem foi para o inferno porque ele era rico e o outro foi para o céu porque era pobre? Não, queridos. O que faz, independente se é pobre ou rico, o que faz a diferença é se eu aceitei a graça de Deus na minha vida. É se eu aceitei, no caso nós agora, Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então o que acontece naquele lugar? Tinha tormentos. Então, porque a gente deduz que aquele rico, ele conhecia a lei, mas não seguia a lei. É igual eu estar na igreja, eu conhecer a palavra, mas eu não seguir a palavra. Eu seguir os meus próprios desejos, eu seguir as minhas próprias vontades. Quanto que o pobre, apesar de perebento, os cachorros vinham lhe lamber os ferimentos, mas ele tinha um tesouro dentro dele, a graça de Deus. Quando ele morreu, foi para o seio de Abraão, que alguns falam o paraíso, e o outro foi para o lugar de tormento. Mas o que nós vemos nisso? A responsabilidade de, enquanto estarmos vivos, levar a vida séria com Deus e a sua palavra, né? Então o que acontece depois da morte? Para os salvos,
aqueles que já têm uma aliança com Cristo, fala que está, lá em Marcos, né? Não, primeiro para os não salvos, perdão, fala que vai ter o quê? Condenação. Lá em Marcos 16:16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, quem não crê será condenado. Então, o que vai fazer a diferença é se eu creio, se eu recebo a Cristo como meu Senhor e Salvador, se eu recebo aquele sacrifício que Ele fez no meu lugar. Isso vai fazer a diferença. Então, depois de morto vem a condenação, depois vem o juízo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos, e outros livros foi aberto, o livro da vida, e os mortos foram julgados, de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E mostra ou não mostra que vai ter um julgamento no céu? Tanto para um como para outro. Outra coisa que a palavra mostra, que depois da morte, para os não salvos, para os não em Cristo, tormento eterno. Lucas 16, 24, aqui também falando da história de Lázaro. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque-me a língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Queridos, aquele homem, ele intercedeu pela sua família. Ele queria que mandasse Lázaro voltar lá para avisar os seus familiares. Mas, queridos, por isso que nós temos que fazer algo pela nossa família enquanto estamos vivos. Nós temos que falar de Jesus e pagar o preço enquanto estamos vivos, né? Eu poderia dar até outra mensagem aqui: intercessão no inferno. O homem declamando pelos seus familiares. E muitas vezes nós na terra: ele não quer nada com Jesus, ela não quer nada com Jesus, esse meu filho não quer nada. Ele pode não querer, ela pode não querer, mas Jesus quer, e Jesus quer, e você acreditar que você e tua casa serão salvos, queridos. Nós temos que fazer hoje. Nós temos que, depois que morreu, não adianta mais. Porque ele disse: não vou. É no tempo dos profetas lá. Eles têm os profetas, Moisés e os profetas, que ouçam. Então vamos falar de Deus, vamos ensinar os nossos enquanto estamos vivos. Amém, querido? Outra coisa, tormento eterno, Lucas, né, que é esse aqui, lago de fogo. O lago de fogo não foi feito para o ser humano, mas para Satanás e seus demônios. Mas infelizmente o maligno, ele quer levar ao máximo com ele. Apocalipse 20, 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo, onde há choro e ranger de dentes. Mas vamos ver o que acontece depois da morte para os salvos. Cadê os salvos? Diga glória a Deus. Aleluia. Gostei, a criancinha ali, ó. Salvação eterna. Diga: em Cristo eu terei salvação eterna. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Aleluia. Né? Romanos, uma vez que eu tenho Cristo, eu tenho convicção, nem capeta, nem homem algum pode me acusar, porque Romanos 8:1 diz: portanto agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eita glória, Deus é maravilhoso, querido. Vamos ter comunhão eterna com Cristo. Filipenses, né, capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está no céu. Eita glória. Onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo,
Senhor Jesus Cristo, pelo seu poder que a capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao seu próprio corpo. Nós teremos um novo corpo. Você está doente, queridos? Você vai ter um corpo zerado. Você já está meio idoso, assim, meio cansado. Eu creio que em nome de Jesus eu vou estar igual o pastor Melvin, pregando a palavra assim, já bem idosinha. Né? Ei, rapaz, aquele homem tinha uma unção, quebrava até um púlpito, né? Isso é unção. Então, mas quando nós estivermos naquele período assim já, lá no céu teremos um corpo glorioso, amém, queridos? Lá nós vamos andar em rua de ouro. Ai, que maravilha, chega a dar vontade de ir logo. Você não tem não? Não, quando eu começo a pensar e começo a viajar nessas coisas, aí eu vejo que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Eu digo, Senhor, ainda tenho que aguentar um pouco aqui nessa terra mesmo. Mas vai chegar um dia que nós vamos estar lá, amém? Habitação eterna no céu. Apocalipse 22, 14. Feliz aqueles que lavam as suas vestes, né, no sangue do Cordeiro, para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós vamos entrar pelas portas. Não é pela janela não, porque eu e você somos filhos, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Isso é poderoso demais, amados. Então isso é muito poderoso. Ai, Senhor, naqueles que morreram em Cristo, você tem uma senha. Você sabia que tem uma senha lá no céu? Qual é a senha para você entrar no céu, irmão querido? Estou em Cristo, é uma senha. Vamos chegar lá, aí digamos lá, cadê? Pastora Lurdinha, eita glória. Aí ela chega no céu, chegou a hora dela, ela vai lá. A pessoa, a pastora Lurdinha é uma benção. Aí está lá o anjo. Já estou aqui para entrar no céu, cadê? Isso é só para animar mais, tá? Eu posso pensar, eu posso imaginar do jeito que eu quero, você também, tá? Aí a pastora Ludinha chega lá, toda feliz, alegre, aí ele diz, senha. Mas não é isso que ela vai falar, não. Ela vai dizer, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e tenho direito ao céu. Eita, glória. Aí o anjo diz, entra. Eita, e ela, eita, glória. Isso é muito legal, queridos. Você tem a senha? Você morresse hoje, chegasse lá, você tem a senha? Você tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Que te garante o céu? Lembra que eu falei? Igreja não garante o céu. Só carregar a Bíblia debaixo do braço não garante o céu. Mas o que garante o céu é eu ter a senha. Eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Enquanto eu estive lá em vida, eu dei a minha vida para Ele. E isso me garante a entrada. Pode sair da frente, anjo, que já quero abraçar o meu Senhor. Eita, Deus maravilhoso. Gente, sonhe com isso. Que isso vai te motivar a fazer mais para Deus. Isso vai te motivar a ser mais alegre. Chega de crente, triste, amargurado. Queridos, ainda que não tenha nada na geladeira, ainda que esteja na unção do coco verde, só água. Obrigado, Senhor, porque eu tenho a vida eterna. Eita, glória. Amém, queridos? Nós temos que mudar a nossa mentalidade. A gente não é feliz porque tem muita coisa. Nós somos felizes porque temos Jesus no coração e vamos morar no céu. Isso é que é a verdadeira felicidade. Então, queridos, a decisão é sua. É você quem decide o que você quer da sua vida. Só uma aqui para nós finalizarmos. O caminho que leva ao céu é estreito e tem espinhos. Às vezes tem choro, às vezes tem renúncia. Mas eu quero dizer para você que o final dele é maravilha, é alegria, é bondade, é abraçar Jesus. O caminho que leva ao inferno, aparentemente é muito bom, tem flores, é bonito, às vezes o falso prazer da carne, mas o final dele é choro e ranger de dentes. Então, queridos, a decisão é tua.
Se você é um cristão que ainda não entendeu que tem que levar a vida cristã a séria, é o momento de renovar a sua aliança. Se você ainda não renovou a sua aliança, é o tempo de fazer uma aliança. Eu quero só que você assista um pequeno vídeo e depois nós vamos estar orando. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharam pelo mundo e cercaram o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí o diabo que os havia enganado foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele. A morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder. E todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. You called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds me. Aleluia. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo.